Olá! Nesta aula, vamos apresentar os principais resultados de um experimento realizado em 2023 sobre a omissão de nutrientes em uma espécie de pimenta chamada pimenta biquinho. O experimento foi realizado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, disciplina Fisiologia da Produção, tópico Nutrição Mineral de Plantas, e nós conduzimos o experimento a convite dos professores Paulo Rocha e Leandro Torres, coordenadores da disciplina. Ele foi conduzido em Casa de Vegetação, localizada no Centro de Ciências Agrárias da UFRR, instalado em 10 de maio de 2023, tendo sido adotado o delineamento experimental inteiramente casualizado, com 7 tratamentos e 4 repetições. A unidade experimental consistiu de vasos Leonard, confeccionados com garrafas PET, com 850 centímetros cúbicos de substrato estéril, formado por uma mistura de 3 partes de areia lavada e 1 parte de vermiculita, e uma planta de pimenta biquinho. Os tratamentos foram os seguintes: o tratamento completo, isto é, uma solução nutritiva com todos os macro e micronutrientes aplicados no substrato onde estavam crescendo as plantas. O tratamento sem nitrogênio, isto é, uma solução nutritiva completa com exceção do nitrogênio, também sem o fósforo, sem o potássio, sem o cálcio, sem o magnésio e sem o enxofre. Ao final do experimento, em 29 de junho de 2023, foram feitas as fotos finais e a desmontagem do experimento, coletando-se as plantas para a determinação da matéria seca e a análise dos teores de elementos químicos, precisamente os macronutrientes, no tecido vegetal. Boa Vista, 10 de maio de 2023. Aqui vamos iniciar um experimento sobre omissão de macronutrientes em 2 culturas, milheto e uma variedade, uma espécie de pimenta chamada pimenta biquinho. Essas plantas serão indicadoras de sintomas de deficiência dos 6 macronutrientes. Aqui nós já preparamos soluções nutritivas completa e com a omissão desses macronutrientes. Aqui é só uma amostra das nossas soluções, e também já preparamos as nossas unidades hidropônicas, que são vasos do tipo Leonard, com pavio, onde vamos colocar o substrato aqui na parte superior, e estas soluções serão colocadas aqui na parte superior, em cima do substrato, 1 semana após o transplantio, no caso das pimentas, e 1 semana após a germinação do milheto. Então, essas unidades então receberão as diversas soluções de acordo com os tratamentos. Fase de transplantio das pimentas. Nossas alunas que estão fazendo essa operação no momento. Essas mudas foram preparadas previamente e agora estamos fazendo o transplantio para as unidades hidropônicas definitivas. Hoje estamos em 12 de maio de 2023, 2 dias após o transplantio das mudas de pimenta. A gente percebe que elas reagiram muito bem a esta operação.
Agora elas já estão prontas para receber as soluções nutritivas de acordo com os tratamentos. Já fizemos o tratamento completo, agora vamos aplicar a solução nutritiva no tratamento com a omissão de nitrogênio. Então, tratamento 2, menos nitrogênio, repetição 1, já está pronta. E o mesmo procedimento faremos agora com as demais repetições e os demais tratamentos. Nesta sequência de slides, vamos mostrar os efeitos da omissão de nutrientes. Aqui temos uma vista parcial do experimento, mostrando alguns contrastes interessantes. Então aqui temos plantas menores, essas plantas já estão com 55 dias após o transplantio, então elas apresentam-se menores, menos desenvolvidas do que essas outras plantas ao fundo. Aqui, por exemplo, faltou nitrogênio na solução, aqui faltou magnésio, aqui as plantas cresceram no substrato sem enxofre na solução, e aqui ao fundo são as repetições com os tratamentos completos, então plantas já florindo, bastante desenvolvidas. Então aqui a gente já vê efeitos expressivos da omissão dos nutrientes no crescimento, no desenvolvimento e já promovendo aí a omissão desses nutrientes, a manifestação dos sintomas de deficiência. Neste slide, mostramos um contraste muito interessante entre as plantas que cresceram em solução nutritiva completa e plantas que tiveram a omissão de fósforo, potássio e magnésio na solução nutritiva. Vejam que, neste caso da omissão desses nutrientes, o crescimento foi altamente comprometido, principalmente no caso do magnésio. É claro que o fósforo e o potássio, a ausência desses elementos também reduziu bastante o crescimento das plantas em relação ao tratamento completo. Vejam que neste caso as flores, alguns frutos já se formaram, mostrando a importância de se ter uma solução nutritiva com todos os nutrientes para promover o ciclo normal das plantas. E nesses casos onde houve omissão desses nutrientes, o crescimento, como eu falei, foi altamente comprometido, já aparecendo alguns sintomas, provavelmente específicos para esta pimenta. No caso do potássio, por exemplo, uma necrose aqui na extremidade das folhas já começou a aparecer. No caso do magnésio, além do crescimento que foi altamente comprometido, já vemos folhas amareladas. Isso mostra a importância do magnésio, provavelmente porque ele forma a molécula de clorofila. Então aqui, claro, não tendo clorofila nos cloroplastos, as plantas não apresentam uma coloração verde normal. Na maioria das plantas ocorre esse sintoma de amarelecimento na ausência de magnésio. Aqui temos outro contraste muito interessante entre as plantas que cresceram no tratamento completo e as plantas que cresceram em substrato sem enxofre e sem nitrogênio. Vejam que, a exemplo do contraste anterior entre o completo e as plantas sem fósforo, potássio e magnésio, aqui também o crescimento foi altamente comprometido, principalmente no caso das plantas que cresceram sem nitrogênio na solução. Esses dois elementos são extremamente importantes para o crescimento, porque o nitrogênio faz parte de todas as proteínas das plantas. E o enxofre também é componente de pelo menos 3 aminoácidos essenciais e, consequentemente, muitas proteínas também. Então, esses dois elementos participam diretamente no crescimento das plantas. Aqui destacamos ainda o caso desses dois nutrientes, o enxofre e o nitrogênio.
a omissão deles na solução nutritiva. Vejam que nos dois casos ocorre um amarelecimento das folhas, sendo que no caso do nitrogênio, esse amarelecimento começa nas folhas mais velhas e os primeiros sintomas, no caso do enxofre, surgem nas folhas mais novas. Isto está relacionado com a mobilidade destes dois nutrientes no floema. No caso do nitrogênio, quando as plantas sentem a falta de nitrogênio, esse elemento é rapidamente translocado das folhas mais velhas para as folhas mais novas. Vejam que elas estão ainda verdes. E no caso do enxofre, quando ocorre deficiência, os sintomas surgem nas folhas mais novas. Isto porque o enxofre tem baixa mobilidade no floema. Então, quando não tem enxofre no substrato, ele não é translocado imediatamente para as folhas mais novas. Então, as folhas mais novas não recebem o enxofre que estava armazenado nas folhas mais velhas devido a essa falta de mobilidade. Então, elas começam a apresentar esse amarelecimento. Com o tempo, quando elas vão crescendo mais, a tendência é todas as folhas ficarem amareladas, tanto no caso do enxofre, quanto no caso das plantas sem nitrogênio. Este é um sintoma clássico, tanto da falta de enxofre, quanto da falta de nitrogênio na maioria das plantas. Isto é amplamente registrado na literatura científica de nutrição de plantas. A técnica da diagnose por subtração de nutrientes em plantas de interesse econômico é muito utilizada para o estabelecimento da sintomatologia de deficiências nutricionais nas plantas. E no caso da pimenta biquinho, essas informações são relativamente escassas. Daí a importância dos resultados que nós acabamos de apresentar. Quero agradecer aos alunos do programa de pós-graduação em agronomia da nossa universidade, cujo envolvimento e seriedade na condução das atividades permitiram levar esse experimento a um bom termo. Agradecemos também aos professores Paulo Rocha e Leandro Torres, o professor Paulo inclusive está aqui nesta foto, pelo convite formulado para conduzir este importante projeto. Agradeço a você também que assistiu esse vídeo até aqui. Vejo vocês então na próxima aula. Muito obrigado e tchau!